favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo número 7. Então vamos ler. Eu leio e você acompanha, por gentileza. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande, o rico, fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Vamos juntos, 6 e 7, todos juntos. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração. Sabedor da minha insuficiência, da minha limitação, eu clamo pela tua graça. Eu clamo pelo poder do Espírito Santo, a fim de, em Cristo, a Jesus Cristo, da parte de Deus, pregar aqui nessa noite. Eu não tenho uma mensagem, a mensagem é do Senhor. Eu estou aqui apenas, ó Deus, com a responsabilidade de entregá-la. E eu peço que o Senhor me dê graça para entregar a mensagem do Senhor. Que a mesma seja entregue com fidelidade, com temor, com reverência, com clareza. E que o teu Espírito faça com que a tua palavra, ela alcance lugar no nosso coração. Ela crie raízes e ela dê frutos a 30, a 60, a 100 por um. Que o inimigo, aquele que rouba as sementes à beira do caminho, aquele que rouba as sementes no solo pedregoso, aquele que rouba a semente em meus espinhos, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus. E que pela ação do Espírito Santo, a semeadura da tua palavra se faça em solo fértil, para produzir a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. É a última profecia de Miqueias, cujo nome significa: quem é comparável a Jeová? Quem pode se comparar a Yahvé? É o significado do nome de Miqueias, que traz nesse curto livro de 7 capítulos um ciclo de anúncios dos oráculos de Deus. E por 3 vezes nós vamos ver aí: ouvi, capítulo 1, versículo 2, ouvi, capítulo 3, versículo 9, ouvi, capítulo 6, versículo 1, ouvi. 30% do livro de Miqueias traz a denúncia do pecado. 30% do livro de Miqueias traz o castigo do pecado. E vamos assim dizer, 40% do livro de Miqueias traz a promessa da esperança para aqueles que se arrependerem. E agora no capítulo 7,
ele está trazendo a sua última profecia. E veja, diante do quadro que ele está olhando a sua cidade, ele está espantado. E começa o capítulo 7 trazendo um grito de dor, porque o profeta, ele se sente parte do povo, porque o profeta não é insensível a toda aquela situação de corrupção, de infidelidade, de distância do povo em relação a Deus, de caos, de pecado, e o profeta se sente parte daquela dor. E é assim que ele começa o capítulo 7, trazendo essa dor, dizendo: ai de mim, ai de mim. E ele traz então, de uma maneira figurada, o quadro que está posto. E ele diz: porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos para que a minha alma deseja. Aquele homem está trazendo de uma maneira figurada o quadro de Judá. É como se um pomar que tivesse sido colhido todas as frutas, agora não tem mais nada. É como se em uma parreira a pessoa tivesse colhido todas as uvas e quando se procura não tem um único cacho de uva para chupar. Está tudo devastado. É assim que ele está vendo o quadro da sua cidade. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, olhe para mim, não precisa olhar para o pessoal ali, viu? Você olha para mim, deixa que o diácono vai cuidar ali do povo. Olhe para mim, segura a palavra, não deixa o inimigo roubar a semente do seu coração. Porque tem gente que diz: não, o diabo não está aqui não, ele chega primeiro do que você imagina. Então olhe para cá e não perca a atenção da palavra. Quem pode dizer amém? Então, Miqueias está espantado com a crise que ele está vendo ali, com toda a devastação que ele está vendo ali. E ele traz no versículo 1 esse grito de dor. Ele traz no versículo 1, de maneira figurada, o quadro daquela nação. E a partir do versículo 2 até o 6, ele vai elencar essa situação de crise. E a minha palavra para você nessa noite, irmãos, que você guarde esse tema. Em meio às crises, tenha esperança. Em meio às crises, tenha esperança. Talvez você esteja aqui, 1 ou 2 ou 3 ou 10 pessoas, dentro do seu coração dizendo assim: 2019 para mim foi o ano da crise. E um pode dizer que foi o ano da crise financeira, um pode dizer que foi o ano da crise profissional, outro pode dizer que foi o ano da crise familiar, outro pode dizer que foi o ano da crise espiritual, outro pode dizer que foi o da crise emocional, outro pode dizer que foi o da crise pessoal, e alguns podem até dizer assim: para mim foi crise de todo lado. Para mim foi crise em todos os sentidos. E o que nós podemos aprender com esse texto aqui? Esse texto vai nos ensinar que em meio à crise, nós podemos ter esperança. Mas não é esperança no acaso, não é esperança no destino, não é aquela esperança que o povo diz aí fora: a esperança é a última que morre. Não, é a esperança naquele que Paulo diz: Jesus é a nossa esperança. Então, em meio às crises, tenha esperança. Veja o retrato que esse homem simples, esse homem do campo, esse profeta, que não era um homem catedrático, por assim dizer, como Isaías, que era um profetão, vamos dizer assim, um profeta com P maiúsculo. Esse é um homem do campo, é um homem simples. E agora ele está ali diante do seu povo, vendo o seu povo em crise, por desobediência a Deus, por pecar contra Deus, e a crise está instalada, e ele trouxe isso de maneira figurada no versículo 1, mas agora ele vai destrinchar a partir do versículo número 2, olhe para o texto, sempre que o pregador estiver pregando, olhe para o texto, para ver se o pregador está pregando a Bíblia, para ver se ele não está inventando, para ver se ele não está falando coisa do coração dele, e a primeira situação que a gente pode ver aí, é uma crise de integridade. Uma crise de integridade, uma crise instituída, uma crise naqueles que eram para governar, naqueles que eram para trazer o bem, naqueles que eram para dirigir. Eles estão absolutamente corrompidos, eles estão absolutamente institucionalizados no erro, no pecado, no suborno, na crise. E Miqueias está denunciando isso. Há uma crise de integridade. Bota os teus olhos no texto e veja comigo. Versículo 2, ele diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há o quê? Não há entre os homens um que seja. Está faltando gente honesta, está faltando gente de bem, está faltando gente reta,
Está faltando gente íntegra. É isso que aquele profeta está vendo nas ruas da sua cidade. É isso que o seu profeta está vendo no meio do seu povo. Uma crise de integridade, uma crise de gente honesta, uma crise de gente piedosa. Não há um sequer. E não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. Buscava o irmão, não era para ajudar. Buscava o irmão, não para auxiliar. Buscava o irmão para tramar, para prejudicar, para matar. Essa era a situação daquela cidade. As suas mãos estão sobre o mal. E o fazem o quê? Diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. Há crise no executivo. O príncipe exige condenação. Há crise no judiciário. O juiz aceita suborno. Essa é a crise de integridade que Miqueias, 8 séculos antes de Cristo. Por isso, qualquer semelhança é mera coincidência. 8 séculos diante de Cristo, ele está denunciando crise institucionalizada, conluio, combinação, trama para explorar, para extorquir, para condenar o inocente e para livrar o culpado a troco de dinheiro. É diante desse quadro que esse servo de Deus está situado, olhando para todas as situações. Uma verdadeira crise de integridade. Não há piedade, não há retidão, não há misericórdia, não há honestidade, não há interesse do príncipe, do juiz, do poderoso, que é o rico, de fazer o bem, de trabalhar em favor de todos, mas há o interesse de corromper, há o interesse de sugar, há o interesse de ter cada vez mais, ainda que isso custe o prejuízo do outro, do menos favorecido. E esta é a crise que Miqueias está denunciando. E aqui vai, o melhor deles, não, o grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Vamos ler o versículo 4 juntos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas. O dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Crise de integridade. Os homens que deveriam trabalhar em favor do povo, os homens que deveriam instituir o bem, eles estão corrompendo. Eles estão subornando. Eles estão se vendendo. Eles estão trazendo o mal e não o bem. E diante disso, Miqueias olha esse quadro. Mas não há crise só de integridade. Há uma outra crise. Há uma outra crise. Veja aí comigo agora, queridos, o versículo número 5. Vamos ler juntos? Todos, versículo número 5. Vamos lá? Não, nem confieis, crise nas relações, aqui até aí, crise nas relações humanas. Ninguém podia confiar em ninguém. Aquilo que se confiava se tornava público. Aquilo que se confidenciava virava uma fofoca. Porque quando a ordem está invertida e quando Deus não é temido e nem desobedecido, nada funciona de maneira correta. E aquela sociedade estava completamente longe do caminho de Deus. E está falando aqui de Judá, de Jerusalém, o povo de Deus, mas corrompido, entregue à infidelidade, entregue ao pecado. E ninguém podia confiar em ninguém. Ninguém era confiável. Não confieis no companheiro. Não precisa dizer. Você já foi traído por um amigo? Você já teve a sua confiança traída? Você já ouviu dizer de alguém que teve a sua vida prejudicada por causa da traição ou da infidelidade de um companheiro, de um amigo? Era esse o quadro. Mas não era um caso ou dois, era toda a situação. Não confie no companheiro. Não confie. Era essa a situação que estava instalada. Uma verdadeira crise das relações humanas. E como viver num ambiente desse?
em que ninguém confia em ninguém, em que ninguém pode confidenciar alguma coisa com outra pessoa, porque não há confiança. Não há confiança, não há credibilidade, e está aí a crise, tanto de integridade, agora das relações humanas, e a partir do versículo 5, parte B, continua o texto dizendo assim: guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ele está dizendo o seguinte, está falando da esposa que reclina o peito, a cabeça no peito do marido. É uma crise familiar. E ele aprofunda mais, a partir do 6. Veja comigo, vamos ler juntos? Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria. Veja o quadro que aquele homem está diante dele. Há uma crise. Mas é uma crise coletiva. Há uma crise profunda. Há uma crise maiúscula. Há uma crise nos poderes, no executivo, no judiciário. Há uma crise econômica. Há uma crise política. Há uma crise nos relacionamentos. Ninguém confia em ninguém. Mas há uma crise na família. Até naquela que reclina a cabeça no seu peito, tenha cuidado com ela. O filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Uma crise da família. Texto esse que depois vai ser dito por Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 36. É como se aquele homem acordasse de manhã e colocasse os pés na rua e olhasse para um lado e olhasse para o outro assim e visse crise em todo lado. Mas parece também que aquele homem é um homem do nosso tempo, como se ele estivesse escrevendo um jornal de hoje, um jornal de circulação nacional ou estadual. Eu desafio qualquer um de vocês, se você pegar um jornal de hoje, qualquer jornal que seja, você vai ver lá corrupção. Você vai ver crise de integridade no jornal de hoje. Se você pegar qualquer jornal de hoje, eu desafio você, qualquer um, de circulação estadual, nacional, você vai ver lá crise de relacionamento. Alguém que matou alguém por alguma situação. E para não dizer, você vai ver lá também crise familiar. Você vai ver no jornal de hoje. Só que esse homem está falando 8 séculos antes de Jesus Cristo. Será que você também vive uma crise? Será que você também está passando por uma situação de crise ou de crises no plural? E qual foi a atitude daquele homem? Como foi que aquele homem se comportou diante daquela crise ou daquelas crises? Embora todo mundo estivesse na corrupção, embora todo mundo estivesse vivendo uma realidade de hipocrisia, ninguém confiava em ninguém, as famílias estavam se degladiando. Ele era um homem simples, ele era um homem do campo, mas ele era um homem de Deus, ele era um servo de Deus, e a resposta dele não foi se rebelar, a resposta dele não foi se revoltar, como muitos servos de Deus se revoltam, se rebelam, porque eu nasci no Brasil, porque tem essa crise, porque os políticos fazem isso, porque o judiciário age assim, porque o executivo age assim, eu vou me embora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá. Nada contra. Você quer ir para o Canadá? Você quer ir para os Estados Unidos? Mas não para fugir da crise. Mas não para fugir da crise. Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, vá para o Canadá, vá para os Estados Unidos, vá para a China, mas vá debaixo de oração e segundo a vontade de Deus. Amém? E não para fugir de um quadro, e não para fugir de uma situação, de uma crise, de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade profissional. Quem garante a você que lá onde você for, o país top, a melhor economia do mundo, você não vai enfrentar uma crise? Que pode não ser econômico ou profissional, mas pode ser pessoal, pode ser uma enfermidade, pode ser no casamento, pode ser com seu filho. Então Miqueias não tem essa atitude de, vou fugir daqui, vou desaparecer daqui. Cadê Deus que não age? Cadê Deus que não vê? Cadê Deus que não faz? Diante de tudo isso, aquele homem simples, aquele camponês, mas servo de Deus, profeta, toma uma atitude que eu e você precisamos imitar, para que diante das crises nós possamos ter esperança. Amém, irmãos? Para que diante das crises tenhamos esperança. E qual é a resposta que esse homem nos dá? A resposta que esse homem nos dá está no versículo número 7. Vem aí uma adversativa, vem aí um entretanto, um todavia.
vem aí um mas, vem aí leia o texto, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Em meio às crises, irmãos, olhe para o Senhor e tenha esperança. Por quê? Agora há pouco, antes de vir para cá, eu fui no comércio e estou lá comprando algo, e a moça dizendo, eu senti tanta vontade de ir na igreja e não fui. Eu disse para ela bem educadamente, não valeu de nada. Teve vontade de ir, não foi, não serviu de nada. E ela disse, porque nesse mundo, se a gente não olhar para o Senhor, e a gente olhar para a situação, a gente fica perdido. E era justamente isso que eu ia trazer aqui nessa noite. Se a gente olha para o problema, se a gente olha para a crise, a gente se deprime, a gente se desespera, o nosso coração fica com taquicardia. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o nosso coração se enche de esperança. Pense que quando a cidade de Ziclag foi invadida, quando Davi olhou aquela destruição, Davi ficou angustiado. Pense que quando Geazi, aquele homem de Eliseu, olhou e viu os inimigos ao redor, ele teve medo. Pense que quando Pedro está caminhando ali sobre as águas, que Cristo disse, venha, e ele estava caminhando muito bem, quando ele começou a olhar aquela situação do mar, ele teve medo e ele afundou. Miqueias não olhou para a crise, Miqueias olhou para o Senhor. E o coração de Miqueias se encheu de esperança. Se você ficar olhando para o que diz a Globo News, você vai ficar desesperado. Se você ficar olhando para o que diz a revista Veja, a revista Época, a Globo, a Record, o economista, o cientista político, ou esse ou aquele, o seu coração vai ficar temeroso e desesperado. É melhor que eu e você imitemos o profeta Miqueias e olhemos para o Senhor. E aqui ele toma 3 atitudes. Ele diz, eu olharei para o Senhor, eu esperarei no Senhor, o Senhor me ouvirá. Olhe para Deus, querido, e tenha esperança. Senão você vai ficar desesperado. O que vai ser desse meu filho? O que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser das minhas finanças? O que vai ser da minha casa? O que vai ser do meu casamento? Oh meu Deus, se você colocar o olho na dificuldade, você vai viver assombrado. Taquicardia. Taquicardia. O que vai ser de mim? E amanhã? Como vai ser? Meu Deus, como é que eu pago isso? Como eu pago aquilo? E agora? O que é que eu digo agora? O que é que eu falo para ele? O que é que eu falo para ela? Meu Deus, olha a crise chegando, olha a situação. O dólar subiu, o dólar baixou, o dólar aumentou, o dólar variou, o governo mudou. Agora é esquerda, agora é direita, agora é centro. E o que vai ser? Aprovou a reforma, não aprovou a reforma. Botou agora os pardaizinhos, tira os pardaizinhos. Meu Deus. Olhe para o Senhor e tenha o seu coração cheio de esperança. Esse mesmo Miqueias é aquele que no capítulo 5, versículo 2, ele anuncia o Messias, o nascimento daquele que veio para salvar-nos dos nossos pecados. Aponta para a cidade que ele vai nascer, o chamado Salvador do mundo, para nos livrar do pecado. Inclusive o pecado da dúvida, o pecado da ansiedade, aquele que veio para ser a nossa esperança e para trazer a verdadeira esperança do nosso coração. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com o medo. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com os pavores, com os terrores. Mas olhe para aquele que lá na cruz já pagou o preço para você. E receba, dia após dia, no seu coração, o convite do próprio Senhor Jesus. Leve, por favor, para a gente terminar, sua Bíblia para Mateus, capítulo 8, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. E receba no seu coração descanso, receba no seu coração paz, receba no seu coração esperança e descanse nas benditas palavras do Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós temos que olhar, é nele que nós temos que ter esperança. Amém, irmãos? Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Amém. Meu Deus, quantos de nós estão precisando desse descanso? Não é o descanso do dormir, é o descanso da alma. É o descanso do coração. É o descanso de ter esperança em Jesus. Não é no seu braço, não é na sua força, não é na sua habilidade. É em Jesus. Achareis descanso. Quanta gente sofrendo a agonia, o estresse, a pressão, a aflição, e dizendo, vai-te embora 2019. Ei, vai chegar 2020. Não há nada místico em 2019. 2019 para mim, meu Deus, não vejo a hora. 1970, 1959, 1989, 2019, 2039. Sabe qual é o caminho? Descansar em Jesus. Descansar em Jesus. Tirar os olhos da crise, do problema, e olhar para quem? Para o... Tira os olhos. E quanto mais você olha para a crise, maior ela fica. Aí Miqueias diz, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o Senhor me ouvirá. Sabe o que é isso? Fé, paciência e esperança. Que Deus te abençoe com fé, que Deus te abençoe com paciência e que Deus te abençoe com esperança. Descanse no Senhor. É isso que muitos de nós estamos precisando. Descansar, descansar, aliviar, entregar, tirar essa carga, tirar esse fardo e dizer, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Eu não aguento essa carga não, está em tuas mãos. É para o Cristo, é para Jesus, é para esse que nos convida que nós devemos olhar. Versículo 29, ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Diga, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, concede descanso a esta alma cansada. Concede descanso a essa alma cansada, aflita, tensa, estressada, preocupadíssima, Senhor. Cabeça estourando, musculatura enrijecida, dores, manchas, frutos de uma alma cansada, tribulada. É crente, é de Jesus, mas tem tomado tudo em suas mãos e não tem descansado no Senhor. A carga está pesada. A carga está acima do que esta pessoa pode levar. E ela está encurvando. Ela está encurvando, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nessa noite, passa a tua mão agora nessa vida. Passa a tua mão agora, Senhor. A tua mão santa, vai passando a tua mão. E vai tirando, Senhor, essa excessiva, esse estresse, esse olhar contínuo para a crise, para o problema, para a dificuldade. Senhor, tira os olhos desta pessoa do problema e coloca os olhos dela no Senhor. Porque é do Senhor que vem a nossa esperança. É do Senhor que vem o nosso socorro. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém.